Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Bom dia, ouvintes da Rádio Catedral, a sua emissora católica. Hoje queremos dedicar esse programa à Virgem Maria e a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Então iniciemos esse programa, nosso programa, com a Palavra de Deus. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Natanael perguntou a Filipe. Ele deve ter tido bons motivos para fazer essa pergunta. De uma região fechada, arraigada em seus hábitos, onde ninguém pode pensar ou fazer algo que seus antecessores não fizeram, que notícias podem vir? A passagem do Evangelho que lemos hoje confirma a dúvida de Filipe. Jesus se apresenta aos seus companheiros de aldeia como aquele que foi enviado pelo Senhor para anunciar a boa nova. E em resposta recebe uma reação de perplexidade inicial, misturada com zombaria e em seguida de indignação violenta e ameaçadora. Porque a lei já foi dada e não há necessidade de notícias estranhas. A vida continua como sempre foi, e quem é filho de carpinteiro continua carpinteiro e não passa a ser profeta. A consciência de pertencer ao povo eleito, de ter a lei e as promessas, esgota a capacidade de reconhecer as obras de Deus, como aconteceu no tempo de Elias, quando o milagre da farinha foi realizado para uma viúva estrangeira e não para as muitas viúvas de Israel, ou no tempo de Eliseu, quando o leproso curado era um sírio e não um israelita. Amados irmãos e irmãs, o Papa Francisco fala da tragédia de observar os mandamentos sem fé. Vou à sinagoga todos os sábados, procuro obedecer aos mandamentos. Não venha me dizer que aquele leproso e aquela viúva eram melhores do que eu. Esses são os marginalizados. No entanto, Jesus diz: olha, se você não se marginalizar, não se sentirá à margem, não terá salvação. As 2 leituras de hoje mostram-nos qual deve ser a nossa atitude para com Deus. Para recebermos os dons de Deus, devemos reconhecer que não temos nenhum direito sobre ele e devemos aceitar docilmente a sua maneira de agir. Nenhum profeta é aceito em sua terra natal, diz Jesus.
E por que não é aceito? Porque falta expectativa, ou seja, a disposição para se abrir à iniciativa divina. Na sua pátria, o profeta é conhecido, é um homem como os outros, não pode ser instrumento de Deus, nada de extraordinário se espera dele, se pode esperar dele. E se realmente é capaz de fazer coisas extraordinárias, mostre-as lá em seu país. Seus contemporâneos têm mais direito do que os outros. E esta é a atitude que nos impede de receber os dons de Deus, porque a iniciativa de Deus é gratuita. Deus é soberanamente livre no modo de responder às esperanças humanas. Ele faz o que quer onde quer. Deus não se sujeita às nossas vontades. Deus sempre age não de acordo com nossas expectativas. Na história de Naamã, o sírio, a que Jesus alude em suas palavras, Deus se revela a um estranho, mas também primeiro guia esse estrangeiro a abandonar sua maneira de ver, de conceber as coisas. Naamã, um pagão, não achava que tinha direitos sobre o Deus de Israel, mas em certo sentido já havia decidido como aconteceria o seu encontro com o homem de Deus. É justo dizer que não foi acolhido de modo afetuoso. O profeta não se incomoda. Quando Naamã chega na porta da casa, ele manda alguém lhe dizer para ir se lavar 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã também fica zangado, como zangados estavam os moradores de Nazaré com Jesus. Naamã não se sente bem acolhido. De fato, não é uma acolhida efusiva para um leproso vindo de um país distante. Ele pensava que fosse acolhido de forma bem diferente, que o profeta sairia e se colocaria solenemente diante dele a invocar o nome do Senhor seu Deus, colocaria a mão na ferida e o curaria. Em suma, uma cerimônia um tanto grandiosa, alguns atos de feitiçaria, de magia, para alcançar uma cura tão extraordinária. E em vez disso, lavar-se no Rio Jordão. Ora, não há rios maiores e caudalosos em Damasco? O rei de Israel disse: sou eu Deus para dar a morte ou a vida? Mas de fato, o velho Naamã teve que morrer para que uma nova pessoa renascesse. Ou seja, Naamã teve que abandonar todas as certezas anteriores, submeter-se-á à iniciativa divina, aceitando docilmente o caminho muito simples de Deus. E a leitura diz que a sua carne tornou-se novamente como a carne de um jovem. Veja, meus irmãos, Deus faz coisas grandes com meios simples. A cura de Naamã sugere o batismo, que é uma ação muito simples. Como pode acontecer que ao derramar um pouco de água na cabeça de uma criança, ela se torne espiritualmente uma nova criatura, um filho de Deus? Deus não pode agir assim. Em vez disso, Deus faz exatamente isso. Ele usa meios muito simples para nos dar seus dons. A missa também é uma coisa muito simples. Nós a tornamos um pouco mais complicada para destacar seu valor. Mas comer um pouco de pão juntos é uma coisa muito simples. Mas aquele pão é o corpo do Senhor. Mesmo em nossa vida, os gestos muito simples de todos os dias podem se tornar instrumentos da graça de Deus. E assim se tornarão, se os cumprirmos por seu amor. Por isso, amados irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor a profunda docilidade que nos faz aderir à sua ação dia após dia, com simplicidade e confiança. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Terminemos essa reflexão saudando a mulher mais sublime que Deus pôs na face da terra, a Virgem Maria, com a antífona mariana para o tempo quaresmal, Ave Regina Celorum. E até amanhã, se Deus quiser, fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Amém. Ave
Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.